Segundo livro de Reis, 22 primeiro, tinha Josias 8 anos de idade. Quantos anos? Quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedita, filha de Adaías e Boscate. E fez, versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou, nem para a direita e nem para a esquerda. É impressionante o testemunho que Deus dá de Josias. Se eu pudesse lhe fazer uma pergunta, inicial seria para você: quem é o maior rei de Israel? Eu estava dando uma entrevista num podcast e foi-me feita essa pergunta e eu respondi. E o povo no chat ficou meio possuído. É claro que você deve estar pensando, o maior rei de Israel é Salomão. Se você pensar em questões de poder e de glória e riqueza, não tem como fugir de Salomão. Se você pensar em ousadia, em batalhas, em vitórias e conquistas, não tem como fugir de Davi. Mas se você pensar em ser crente, piedoso, temente e amor por Deus, olha o que a Bíblia fala em 2 Reis, agora no capítulo 23, no verso 25, sobre Josias. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro. Bom, o que nós acabamos de ler aqui, que para Deus, para as Sagradas Escrituras, o maior rei da Bíblia é um garoto. Um menino que começou a reinar com 8 anos de idade. Você nunca viu na história da Bíblia um rei ser profetizado. Você já viu profecia a Cristo, você já viu de tudo, mas profecia para um rei, você nunca viu. E a Bíblia Sagrada nos mostra uma profecia sobrenatural ao garoto chamado Josias. 1 Reis, capítulo 13, no versículo 2, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que uma criança nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. A pergunta que nós temos que fazer é: por que Deus considera Josias um dos maiores reis aqui pelo texto bíblico? Nunca houve um igual a ele. É evidente que quando a Bíblia afirma, o Senhor afirma, falando a Samuel: achei um segundo o meu coração. Você pergunta por que Davi foi considerado um rei segundo o coração de Deus? No próprio texto afirma: porque ele fará toda a minha vontade. Então, ser de fato um homem segundo o coração de Deus está ligado a obedecer a Deus em tudo, em fazer toda a vontade de Deus, o contrário que Saul tinha feito. Quando a Bíblia fala que não houve um rei como Josias, ela está falando em que sentido? Que amasse o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O ponto central aqui na história de Josias é que ele nasceu com um coração em chamas. E nós temos aqui os registros que Josias é o único que consegue trazer singelamente um avivamento à nação de Judá. Mas para isso nós temos que voltar um pouquinho na história. Não tem como eu falar do avivamento de Judá
sem mostrar o porquê esse avivamento veio ajudar. Irmão, nós temos um conceito muito equivocado de avivamento. Nós imaginamos que avivamento é festa, ainda que o avivamento vá gerar festa. No caso de Josias, depois vem a Páscoa. No caso de Esdras, depois vem a festa do tabernáculo. Ainda que o avivamento produza festa, inicialmente a ideia de avivamento não é boa. Quem precisa de avivamento? 2 tipos de gente: mornos e mortos. A ideia de avivamento, Ezequiel ainda chamou, quando ele estava na Babilônia, ele diz: pode o Senhor suscitar vida a esses ossos secos? O profeta Ezequiel está falando da aniquilação de Judá, da qual ele participou. Ele está mencionando, e você vai ler na Bíblia, essa árvore pode ser cortada, mas ao cheiro das águas ela volta a brotar. Isaías compara avivamento a um pomar no deserto. Isaías diz que para haver avivamento, Isaías 44, no versículo 3, a terra seca tem que se desesperar por chuva. Avivamento então não vem sem desespero. Avivamento não vem sem vida e prática de oração. Avivamento não vem porque merecemos. Avivamento vem porque precisamos. Quando o Senhor começa a levantar pessoas para pregar sobre avivamento, é porque tem algo em sua igreja de forma geral que Ele não está gostando. Talvez, se a gente analisar a história dos avivamentos, citamos o Wesley, você vai se lembrar que o avivamento sempre veio no pior momento de uma nação e de um povo. Ou seja, Deus produz e traz avivamento em época de caos. Tecnicamente falando, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. E é mais ou menos isso. O avivamento vem de coisas amassadas e quebradas. É da uva amassada que se faz vinho. É da azeitona amassada que se faz azeite. É da rosa amassada que vem o perfume. Por isso que nós lemos o texto: eu faço a ferida e eu curo a ferida. Por que Judá precisaria de um avivamento? O que a nação de Israel fez de tão grave que o Senhor tem que profetizar um garoto de 8 anos de idade, que aos 16 ele produz o maior avivamento da Bíblia. Nós temos vários avivamentos na Bíblia. Você tem o avivamento de Nínive, que o próprio rei desce do trono, isso está em Jonas no capítulo 3, e ele se assenta sobre cinzas e arranca seus próprios cabelos. É um avivamento poderoso, o rei se converte, a nação se converte. Você tem o próprio avivamento pós-exílio com Esdras, que Esdras começa a orar e chorar, e o povo, ouvindo a oração de Esdras, se arrepende. Você tem um avivamento de Atos 19. Em Atos 19, no versículo 17, diz que a cidade de Éfeso inteira se converte. Havia em Éfeso 350 mil pessoas. E as 350 mil pessoas se converteram diante desse relato de Atos 19, versículo 17. Você tem o avivamento de Samaria, Atos capítulo 8, versículo 14, que diz o texto: vendo os apóstolos que toda Samaria recebeu o evangelho. Você tem de Jope, foi uma reunião com 5.000 pessoas convidadas por Cornélio, e o Espírito Santo desce no meio dos soldados romanos e todos são cheios do Espírito Santo. Mas a história de Judá, que é acompanhado aqui de Josias, eu costumo brincar, a companhia de Josias. Porque a companhia de Josias, já você vai ver, uma companhia de respeito. Ela inclui Ilquias, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Naum, Daniel e Ezequiel. Daniel tinha a mesma idade de Josias, todos eles. De onde vem essa pequena companhia? De um talmidim de Ilquias. E Ilquias era talmidim de quem? De Isaías.
Quando você pega os escritos de Jeremias, você vê que tem traços proféticos de Isaías. Era a escola. E ali você vê um mover que foi levantado para trazer avivamento na nação. Aí perguntamos, por quê? Bom, a história rapta em 1 minuto, a história de Israel em 1 minuto. Todos nós sabemos que Deus levantou 2 irmãos para tirar 2 milhões de pessoas do Egito. E esse povo estava lá por causa de José do Egito. Esses 2 milhões foram tirados, passaram a servir a Deus no deserto, adorar a Deus no tabernáculo. Moisés e Arão morrem, fica Josué. A partir de Josué, nós temos uma história de 14 juízes e 39 reis dentro de Israel. 19 reis no norte e 20 reis no sul. Esses juízes, muitos serviam a Deus e muitos nem tanto. Alguns desses juízes permitiram que a terra fosse tomada por ídolos. A verdade é que quando Josué atravessou o Jordão, o próprio Deus falou: essa região é diabólica, ela é cheia de ídolos, costumes pagãos, costumes de matar pessoas e beber o sangue, de sacrificar crianças, de sacrificar empalados vivos forasteiros. Essa é a terra, gigantes. Haviam 5 tipos de gigantes em Canaã e eles não comiam outra comida a não ser gente. Essa era a terra. Mas Deus faz uma grande obra, usa Josué, depois vem mantendo através de seus juízes até o último juiz, que é Samuel. Aí vem 3 reis de uma Israel unida, apenas 3. O primeiro rei da Israel unida é quem? Saul. O segundo? Davi. E o terceiro? Salomão. Salomão é um problema. Saul e Davi jamais permitiram dentro de Israel uma cultura pagã. Saul tinha muitos problemas, e o problema dele era com Samuel. Ele não gostava de Samuel. Ele vivia boicotando Samuel. Mas Saul mandou matar feiticeiros, agoeiros, quem lia mão, quem consultava estrela. Os irmãos sabem da história. E a nação não tinha histórico de cultos a demônios. Davi, muito menos. Mas Saul e Davi morreram. E vem Salomão. Salomão, ele vem com uma promessa muito poderosa da parte de Deus. Ele é o único rei na Bíblia que viu Deus. E ele não viu Deus só uma vez. Ele viu Deus por 2 vezes. Na primeira vez, Deus deu a ele sabedoria. Na segunda vez, Deus prometeu que iria habitar no templo que ele havia construído. Salomão tinha tudo. Salomão era poderoso. A Bíblia afirma que Deus deu fama mundial para ele. A Bíblia afirma que fez dele o homem mais rico do mundo. E já foi feito os cálculos várias vezes. Se fosse hoje, ele seria mais rico que Elon Musk. O homem era poderoso. Mas ele começou a sofrer algumas ameaças. E tinha um rei próximo a ele que se chamava, desse jeitinho que eu vou te falar, Haddad. E olha, com H ainda. Esse era um dos reis, mas tinha ainda o Egito. Quando Salomão está sendo atacado e sofrendo ameaças do Egito, olha o que ele faz. A inteligência do homem. Ele monta num burrinho e vai atrás do rei do Egito. O rei do Egito quer matar Salomão. E Salomão chega e fala: olá, tudo bem? Rapaz, o teu Deus te entregou nas minhas mãos. Salomão disse: entregou não. Mas como não? Você está aqui. Eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. Aí o rei olhou para ele e falou assim: o quê? O maior rei do mundo quer se unir a mim? Ele falou: sim, vamos virar parente. Tá bom, eu até dou a mão da minha filha em casamento, mas você leva pelo menos um deus do meu país para dentro do seu. Salomão olhou e falou assim: isso não vai fazer a diferença mesmo. E levou.
A Bíblia diz então que a primeira mulher, a primeira princesa que Salomão casa com um casamento político foi a filha de Faraó. E ali já nasceu, ela levou mais 4 deuses. A história conta que Salomão se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas, num total de 1.000 mulheres. Mas eu provo para você que ele teve 2.000. O povo está esquecendo das sogras aqui, gente. Irmão, vem junto do pacote. Flávio, Jósipo, Filo, Judaeu, os historiadores que tem da história dos hebreus, eles afirmam que Salomão tinha mais de 3.000 filhos. O que é verdade, o seu filho Roboão tinha 34 filhos, mulheres e 82 filhos. Só que ele só tinha 34 mulheres. Imagine Salomão que tinha 1.000. Só que preste atenção no que eu vou te dizer. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 4, diz assim: sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir a outros deuses. É importante os irmãos olhar aqui, porque eu gosto muito de Salomão e a gente fica torcendo, Senhor, eu queria tanto ver Salomão no céu, a gente fica torcendo. Mas essa história de Salomão não é na sua juventude, por isso que ele escreveu Eclesiastes, a gente fica fazendo um curtucionismo, não, é no final da vida. Tanto Provérbios como Eclesiastes é no seu período em que ele orava e os sacerdotes caíam. Ele estava cheio de Deus. Aqui, ele já está um velho safado. Olha o que diz o texto bíblico. Ele foi pervertido, o seu coração, para seguir outros deuses. Quando eu falo seguir aqui, nós vamos lembrar da música do missionário Soares, né? Estou seguindo a Jesus. A palavra seguir na Bíblia é servir, adorar, ser discípulo, trabalhar. Tanto que aqui diz, olha o resto do texto, e ele não foi perfeito para com o Senhor, e não teve mais o coração de seu pai Davi. Verso 5, Salomão seguiu a Astarote. Eu já vi gente pregar e dizer assim, não foi ele, foi as mulheres dele. Você acha que não devia pregar isso? Você tem que entender por que a nação precisou de um avivamento. Quem traz para dentro de Israel culturas diabólicas, cultos a demônios, ao goerismo, culto a astros, culto ao sol, culto a Moloque. Você sabe como é que era o culto de Astarote? Eu vou pôr isso para você daqui um pouco. Astarote, ela dependia de um templo e ela tinha 2 coisas como culto. Primeiro, prostituição cultual. O culto a Astarote, ele começava a partir de sexo. Segundo, sodomização cultural. Tanto que lá na frente nós vamos ler, quando Josias traz o avivamento, ele acaba com as prostitutas cultuais e com os sodomitas cultuais. Uma das coisas que eu fico chocado no verso 6, Salomão fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor. O mesmo termo seguir de novo aqui. No verso 7, ele edificou um alto a Quemos. Salomão fez 3 tipos de altares dentro de Israel. Ele construiu primeiro um poste ídolo. Era um poste gigante, muito grande e bonito, com a cara dos deuses. Ele também construiu um alto, ou um outeiro, em cima sempre de montanhas, com a cara dos deuses, tudo em ouro. Quando Salomão foi construir o altar de Deus, ele construiu o seu palácio e o altar de Deus no Monte das Oliveiras. Então ele ia para a sua varanda e ele olhava lá na frente e via o templo de Deus. Então ele adorava o Senhor. Mas ele construiu um altar para Astarote, bem no frente de seu alpendre.
Então agora, quando ele acorda, ele não está vendo mais o templo do Senhor. Ele está vendo o templo de Astarote. Quemós era um deus perverso e cruel que fazia parte de seu culto, Quemós, fazia parte de seu culto sequestrar inimigos ou forasteiros e empalá-los vivos, cultura de Nínive, e jogar no fogo. Terra de Canaã, gente. Isso foi alertado pelo Senhor e Josué entrou em guerra com esse tipo de reino, que agora Josué... Olha, veja, o que está acontecendo aqui é o conselho de Balaão. Vai lá, falou para o rei de Moabe, Balaão. Desce lá, põe as mulheres junto com os hebreus e mistura, que isso enfraquece. Essa mistura aí foi o que colocou em extinção o povo do norte, quando a Síria os levou embora, o rei Sargão. Nunca, até hoje, não existe mais as 10 tribos perdidas, porque eles misturaram o povo. Foi essa mistura que Esdras mandou que acabasse na hora que ele chegou. Os homens teve que mandar as mulheres embora, crianças embora, foi uma choradeira. Agora você imagina, na tribo de Judá ter mistura, Jesus viria de quem? O que nós estamos vendo aqui, literalmente é a doutrina de Balaão. Você já ouviu Deus gostar de mistura? Você tem um sangue puro de Jesus na sua vida. Não tem mistura, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todo mundo que olhar para mim vê você, quem olha para você vê, nós temos o Espírito Santo. Não dá para misturar. Mas sabe a parte pior aqui dessa história? Verso 7. Sobre o monte que está diante de Jerusalém. Qual monte está diante de Jerusalém? O monte Sião, aonde desceu o Espírito Santo. Sobre o monte que está diante de Jerusalém, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Amon e Moabe, as duas filhas de Ló. Agora a ideia aqui é crucial. Porque Moloque, de todos os que Deus mais odiava, Moloque é o pior. Jeremias entra em contenda com Moloque. Ezequiel entra em contenda com Tamuz. Ezequiel diz que as mulheres hebreias choravam por Tamuz e queriam sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Nós temos aqui um problema agora. Porque de Salomão a Josias são 400 anos. Demorou 400 anos para acontecer alguma coisa. Uma das coisas terríveis que Deus fez como punição a Salomão foi tomar o reino dele. Falou, porque você pecou, o seu reino será tirado. Mas não agora em amor ao seu pai Davi. Eu vou dar o seu reino ao seu servo Jeroboão. Jeroboão ficou com 10. Ficou conhecido como Israel do Norte ou Samaria. E Salomão ou Roboão ficou com 2, Judá e Benjamim. Agora nós temos reino do norte, reino do sul. Nos reinos do norte teve 19 reis, nenhum serviu a Deus. Teve profetas poderosos e ainda assim eles não se voltaram para Deus. O problema dos reinos do norte foi um golpe atrás do outro, 10. Jeroboão foi assassinado pelo seu general. Depois o general do general assassinou o rei, que era general. Depois veio um outro que era general, também assassinou o outro que era general. E esse foi o rei do norte. Não se preocuparam com pregação. Teve profeta que veio lá do sul para pregar no norte, eles não se arrependiam. Teve Elias, teve Eliseu, teve Joel. Esse povo não se converteu. E a Bíblia diz o seguinte: não ficará nem o nome deles na história. Você não sabe quem é Dan. Não tem nem lembrança na mente do povo das tribos que se perderam porque não tiveram avivamento. Esse é o problema. Avivamento. Ou você presencia um avivamento na sua geração, aonde não tem avivamento, tem sepultamento.
Pelo menos é assim na Bíblia. Nínive recebe o avivamento, se converte, todos se arrependem, Jonas vai embora. 100 anos depois eles se esquecem de tudo. Vai Naum e libera a aniquilação de Nínive. Não tem nem rastros dos assírios hoje. Porque Nínive não recebeu com amor o avivamento com o profeta Jonas. Você pega a mensagem de Naum, ela é muito mais terrível que a mensagem de Jonas. Porque agora está lá Naum pregando aniquilação, porque rejeitaram a visitação. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Eu estou há uns 10 anos pregando sobre isso. O Espírito Santo tem falado ao meu coração e tantos outros homens de Deus, que o Brasil está prestes, eu digo uns 2, 3 anos, até menos, de uma visitação do poder de Deus que jamais foi visto. Visitação aquela de crianças na sala de aula sendo batizadas com o Espírito Santo. Visitação como nos dias de Esdras. Eu estava em casa e tive uma visão. Eu vi políticos na televisão pedindo perdão para a nação e a Deus. Desde então eu tenho orado: Senhor, não passe de nós. Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Nós estamos no trinheirinho do poder. Nós estamos no trinheirinho do avivamento. Tem criança que vai nascer batizada com o Espírito Santo, igual João Batista, Jesus, Samuel, Sansão e outros. Tem alguém aí que crê comigo? Aleluia! Presta atenção. Dos 20 reis de Judá, só 4 temeram a Deus. Você tem o famoso rei Asa, que não termina bem porque bate no profeta diante de todo mundo por dureza de coração. Você tem o queridíssimo, gente, eu leio aquele rei, eu imagino ele um vovozinho assim, bem querido, Josafá. É muito humilde Josafá e Ezequias. Só que Josafá comete um erro tão terrível. Ele oferece o filho dele a Acabe para casar com a vice-presidente do inferno. Agora vê se pode. O camarada vai lá no buraco do tatu e traz para dentro de Judá a filha de Jezabel. O cara casa com a filha da demônia. Olha a ideia do diabo nessa história. Atalia pensa que matou todos da dinastia de Davi. Na cabeça dela, falou assim: eu vou acabar com todos os herdeiros de Davi. Mas era o demônio que falou na boca dela. Porque se acaba com o trono, Jesus não vem. Mas lá estava o garotinho que também começa a reinar com 7 anos. E no dia de sua coroação, de Joás, morre a suprema vice-presidente do inferno, Atalia. Josafá não precisava terminar assim. Nós temos o rei Ezequias, né? Rei queridíssimo. E ninguém fazia guerra com Ezequias. Ele foi afrontado por Senaqueribe, a gente conhece a história. Mas o que ele fazia? Olha que coisa. Ele ia lá nos inimigos e pedia perdão. A estratégia de Salomão era: vou lá nos inimigos e casar com as filhas deles. A estratégia de Ezequias era: vou lá e ver o que eu te feri, me perdoe, não foi minha intenção. Os reis falaram assim: monarca lá pede perdão. Ezequias pedia. Mas ele errou pela vaidade. Quis mostrar a grandeza do reino, se sentiu Salomão por um momento de bobeira, e Deus não gostou disso. Agora, quando a Bíblia vai falar de Josias, que é o 4º rei, a Bíblia diz que ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda.
Ele morre com 39 anos, porque ele foi profetizado que ele não veria a aniquilação. Mas os elogios que Deus dá a esse garoto, oh meu Deus, é sobrenatural. Mas a história de Josias é mais interessante quando contada a partir de Ezequias. Ezequias estava prestes a morrer. O profeta Isaías disse, ó, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Gente, o profeta Isaías, nós deveríamos examinar ele com um pouquinho mais de cuidado. Isaías é talvez o profeta mais obediente. Deus mandou Isaías dentro de casa. Tudo bem, Isaías? Tudo bem. E o senhor, como é que você vai? Tira a roupa, Isaías. Oi? Senhor, é o senhor mesmo? Sim, tira toda a roupa. Tirei. As sandálias. Tirei. E agora, senhor? Você vai andar por 3 anos em Jerusalém, completamente nu. Gente, mas é tão sinistro esse negócio de Isaías, que diz que o povo não tinha coragem de olhar para ele de tanto temor. O servo de Deus. Por que Deus mandou? Para mostrar para o Egito, para mostrar para a Babilônia, para a Síria e Judá, que eles iriam para o cativeiro nus, envergonhados. Quando Isaías está saindo do palácio, Ezequias fez uma oração que ele não devia ter feito. Senhor, me dá mais 15 anos, Senhor. Eu nunca adorei outro Deus, eu não fiz igual alguns fizeram, eu te amo, eu te adoro. Deus falou, Isaías, volta lá, que tem um chorão lá, dá mais 15 anos para ele. O problema é que esses 15 anos custou o exílio, tendo em vista que o exílio é por causa de Manassés, como está escrito. Nasce o demônio nesses 15 anos. O cara, quando o diabo queria se incorporar, ele se incorporava de Manassés. Você tinha que dizer assim, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Jeremias diz que Manassés, olha a história, ele passava a maioria do tempo incorporado de demônios. Ele era feiticeiro, consultava. Gente, Manassés era tão terrível que ele sacrificava os próprios filhos a Moloque. Inclusive o culto de Moloque dentro de Judá era o mais fervoroso. Acás sacrificou os filhos a Moloque. Manassés, quem era Manassés? Vô de Josias. Quem era Acás? Vô de Manassés. Com quem Manassés aprendeu esse culto a demônios? Com Acás. Irmão, a coisa é tão terrível que Manassés, a Bíblia diz que o culto a Moloque era um culto de 4 horas por dia. Manassés colocou o culto a 24 horas. Só que o Moloque é um demônio grandão, de ouro, com a mão assim, onde você punha os bebês de até 2 anos, e ele jogava assim, de uma forma motora, para cair dentro do Gion, ou Geena. Jesus chama Geena por causa de Moloque. É uma coisa absurda. Perguntaram, mas, rei, nós não teremos crianças para esse tanto de culto. Então ele emitiu um decreto que todas as mulheres de Judá tenham um filho por ano. Jeremias diz assim, as ruas de Judá tinham a cor do sangue dos inocentes. Eram vermelhas de sangue. Até 2 anos de idade. Ele aprende lá de Nínive, do rei que ele lhe era familiar e amigo. Só que Nínive era um pouco diferente. Nínive ia nas outras nações e sequestravam seus filhos por sacrifício. Eles não sacrificavam seus próprios filhos. Só que você tem que se lembrar que Manassés passava 90% da sua vida incorporado, endemoniado. As pessoas escorregavam nas ruas de Jerusalém com o sangue das crianças.
Mas não é só isso não. Manassés multiplicou as prostitutas. Sabe onde moravam as prostitutas? Dentro do templo. Eu estou falando que o templo ficou 400 anos sem culto. E eles ficaram 400 anos sem ler isso aqui. Nós estamos falando de uma nação secularista, diabólica, que tem as mesmas práticas de Sodoma e Gomorra, ninivitas, babilônicos. Segundo o livro de Reis, 23, no versículo 7, e sobre Josias. E também derrubou as casas dos sodomitas que estavam dentro da casa do Senhor. Eu estou te falando que dentro do templo do Senhor, você tinha as prostitutas cultuais e tinha os sodomitas cultuais, coisa de Sodoma e Gomorra. Esse é um terreno para avivamento. Recebemos aí uma comenda esse mês que o Brasil é o número 1 em promiscuidade, pois é verdade. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Escuta o que eu vou te dizer. Nós vamos viver o maior avivamento do mundo e o Brasil será o maior protagonista de almas ganhas, de batismo, de arrependimento e de transformação. Deus vai levantar a sua igreja com poder nesses dias. Essa é a pior geração de gente do mundo. Mas não há, gente, eu estava em Brasília. Sentou uma menina de 13 anos na minha frente, no camarim, e gritou: eu tentei hoje, tentei ontem, amanhã eu consigo. Ela puxou assim, toda cortada, filha de pastor. Eu levantei, eu bati na mesa e disse: não foi isso que o Senhor prometeu. Não há profecia que diz que os seus filhos serão adúlteros, seus filhos serão drogados, seus filhos serão prostitutos. Há uma profecia que diz que os seus filhos serão profetas. Seus filhos vão fazer parte da companhia de Josias, igual Jeremias, Naum, igual Sofonias. Pensa comigo. Estão falando aí em um avivamento de 30 anos. De 2 bilhões de almas salvas no mundo. Quem serão os avivalistas lá? Olha a idade que eu terei. Que idade eles devem ter hoje? Sabe qual foi o grande segredo de Josias? Seu pai, Amon, proibiu ele de aprender com Ilquias sobre Deus e foi proibido de fazer orações ou de aprender as leis de Deus. Ilquias reunia Jeremias, seu filho, reunia Josias, o garotinho, reunia Daniel, que tinha 10 anos, Ezequiel, que tinha 12, e reuniam para orar às escondidas e aprender as leis de Deus. Essa proteção e temor também foi dada a Joás por causa do sacerdote Joiada, que escondeu o garoto por 7 anos, imprimindo nele o poder de Deus. Oh, aleluia, eu estou aqui dizendo que há pais aqui que serão cheios do poder de Deus, que vão orar e seus filhos irão receber o Espírito Santo. Criança não é a igreja de amanhã. Criança é a igreja de hoje, a liderança de amanhã. Minha filha tinha 6 anos quando recebeu o Espírito Santo. 3 horas da manhã. Minha esposa gritou: amor! Quando eu cheguei no banheiro, ela estava no chão. Passou a noite toda orando em línguas, cheia do Espírito Santo.
Eu recebi uma mensagem há 2 semanas atrás, a menininha, a professora ligou, olha, vem buscar sua filha, ela não está bem, ela está passando mal. Quando a mãe chegou na sala de aula, a menininha estava encostada. Quando a mãe foi pegar ela caiu no colo da mãe. Quando a mãe olhou, ela estava... Ela tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo dentro da sala de aula. Oh, irmão, eu estou tomado. Oh, irmão, eu estou tomado de uma convicção sem precedentes. Eu não vou terminar a história de Manassés. Mas Manassés, os irmãos sabem, ele é preso, vai para o exílio na Babilônia, ninguém sabe onde ele está. Lá dentro daquele exílio, dentro de uma cisterna com dejetos de animais e seres humanos, ele se arrepende. Oxi! O cara era doido, é? É porque o diabo não queria ele na cisterna. Aí o diabo deixou ele lá. Pela primeira vez na vida ele ora. Deus do meu pai. Ele se arrepende. Ora, do jeito que Deus jogou ele na cisterna. Sabe como que ele foi para a Babilônia? Cumprindo a profecia de Isaías? Completamente nu. Sem falar que antes dele ir para o exílio, ele mata o profeta Isaías cerrado no meio. Quando ele se arrepende, acontece o pior. O pior. A oração dele tinha que surtir um bom efeito. Mas aconteceu o pior a oração dele. Deus perdoou. Eu queria que ele se lascasse, ó. Eu não queria. Olha, deixa eu falar um negócio. Até hoje, falou, Senhor, depois... Ó, se eu chegar lá no céu, depois você vai falar, fica aí onde você está. Se for Manassés, fica aí onde você está. Claro que é brincadeira. O nível de crueldade dele não beirou nem dos assírios, babilônicos, fenícios, que era a terra da Jezabel, não. Mas quando você lê também a história dele, vê Jeremias, quando a gente vai falar desse período da igreja, não dá para você ler só Reis, que é umas 3, 4, 5 livros. Você tem que ler Jeremias, tem que ler Naum, tem que ler Abacuque, tem que ler João. Aí você entende o conteúdo. Quando você lê Jeremias, Ezequiel, tecendo sobre, e também Isaías sobre Manassés, você fala, que demônio. Aí ele chega na cidade quase nu. Ninguém via aquele rei há anos. Olha ele lá, chega. Quando o povo olha, o rei está vivo. O povo fala, traz roupa, traz comida. Não sabe dar roupa. Um cavalo e chame os homens de Judá. Fala para todos trazerem marretas. Aquele homem monta no cavalo e começa a correr pela nação, vai até Betel e volta quebrando tudo que é altar que ele via na sua frente. O primeiro que ele quebrou foi o de Moloque, onde ele tinha sacrificado seus filhos. E aí ele chega na frente do templo e vê aquele monte de prostituta, aquele monte de sodomista, e ele fala, eu vou acabar com isso, vou levantar o templo do Senhor, vou consagrar o templo. Morreu. Vem seu pai, Amon. O pai traz para a nação tudo que ele tinha quebrado. Ele fala, não, meu pai tirou porque ele estava surtado. Traz de novo as prostitutas, traz de novo os sodomitas, traz de novo os altares. Isso foi 400 anos essa coisa. Nenhum, nem até os bons reis tentavam, mas não conseguia. Deus olha para Amon e fala assim, você não vai ser outro Manassés não, você vai morrer. Morreu. Aí vem o pequeno Josias. A história de Josias é um exemplo para nós, mas como nação e como na igreja. Lembra você um garoto que tinha já na sua mente a história prescrita de Deus, imprimida pelos sacerdotes Ilquias e Safã. Pela amizade de Jeremias, que era o seu grande amigo, e Sofonias. Sofonias 3, versículo 1, ele fala sobre Judá. Ele diz, terra prostituta, terra opressora. Você vai lembrar que nesse mesmo período o Senhor manda Oséias ir ao norte, mesmo sendo um profeta do sul, e ao norte se casar com uma prostituta para mostrar
que a nação prostituía. Nesse mesmo período agora, o Senhor manda Naum sair dali, tudo da escolinha ali, irmão. Sair e ir para trazer aniquilação a Nínive. Abacuque, nesse período, quando ele já vê cheiro de fogo de Deus, cheiro de avivamento, Abacuque diz, Abacuque 3, versículo 2, Senhor, eu olho e temo. Senhor, faz de novo. Aviva essa nação, Senhor. Aviva esta igreja no decorrer dos anos, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Essa foi a oração de Abacuque. Amós, capítulo 8, versículo 11, ele diz, nos últimos dias virá uma fome sobre a face da terra, mas não de comida ou bebida, mas sim da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 25, no versículo 3 ao 4, ele diz, desde os dias do rei Josias, período de 23 anos, agora está começando o avivamento, tem vindo a mim a palavra do Senhor, todos os dias, madrugando. Jeremias começa a correr pelas ruas de Judá, chamando o povo, clama a mim e responder-te-ei, eu sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal, para lhe dar uma esperança. A mensagem de Jeremias agora é, está chegando, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Oh glória! Acontece uma coisa, e eu termino com isso. São muitas. Ele faz uma Páscoa que não tinha sido feita há 400 anos. Ele quebra todos os altares. Ele manda embora as prostitutas e os sodomitas. Ele repara o templo. E no período que ele está reparando o templo, lembra? 400 anos sem a lei do Senhor. Não sei qual que foi o rei que escondeu o livro. Mas um foi. E o Quias, Safã, estão todos ali reparando o templo. Começa a bater, tirar a pedra. O que tem ali embaixo? O livro do Senhor. Josias pega esse livro, eu vou jogar lá para frente. E quando ele descobre que é o livro de Deus, ele rasga suas vestes, ele cai no chão. Ele chora e abraça as santas palavras do Senhor. E ele diz a Ilquias, sacerdote Ilquias, manda toda a nação ficar diante do templo amanhã. Crianças, velhos, idosos, não é, se é para morrer que morra ali. Mas ninguém em casa, doente, grávida, tudo na porta do templo. Quando estavam todos na porta do templo, ali sai o rei e entra o pregador. Nós temos dois poderosos pregadores no Velho Testamento, que a Bíblia diz que enquanto eles falavam, o Espírito desceu. Um é Josias, o outro é Esdras. No Novo Testamento nós temos dois pregadores que provam que enquanto eles falavam, o Espírito descia no meio da mensagem. Josias diz assim, eu vou ler o livro inteiro, ninguém sai. Eu sei o tempo que durou, porque no livro de Esdras fala que Esdras fez o mesmo, e foi das 5 da manhã ao meio-dia. Uma multidão, os levitas, os sacerdotes no meio do povo, para explicar o que Josias estava pregando. Josias começa a pregar, a ler o texto, a ler. No início parece cansativo, mas daqui um pouco toda palavra alcança o seu efeito. Irmão, isso aqui é o Espírito Santo em letras. Isso aqui tem vida própria. Deus não pediu para você ser profundo. Deus quer que você seja fiel. Não é a minha palavra que não volta vazia, é a palavra de Deus. Eu declaro um avivamento de fome da palavra do Senhor. Gente que vai amar as palavras do Senhor. Sabe o que aconteceu? O garoto agora tem 16 anos.
Ele está pregando. Aquele povo nunca ouviu sobre Moisés, Abraão, nem sabia o que era. O garoto está lendo, e no momento que ele está lendo, acontecem umas coisas terríveis. O que é? O camarada tira o bracelete de indumentária de ídolo e puf, joga no chão. O outro mete a mão no bolso, na sacola, joga as imagens no chão. O outro tira as correntes, os escapulários, as vestes sagradas, livros de bruxaria, e jogam no chão e começam a queimar. Fogueira aqui, fogueira acolá, queimando os livros, queimando os ídolos, e o pregadorzinho pregando, e o fogo queimando o pecado, e o fogo queimando a iniquidade. Há poder nesse livro. Você vai se lembrar que aconteceu em Atos 19. O povo fez fogueiras para queimar seus livros de feitiçaria e bruxaria. Jonathan Edwards, isto é, em 1722, ele foi pregar pela primeira vez o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que ele só enxergava de um olho e era gago. Então ele jejuou 30 dias. Ele pegou o papel e a lamparina. Ele tinha que ler porque não conseguia pregar sem ler. E enquanto ele lia, quando ele olha, o povo está segurando nas árvores. O povo está segurando nos bancos, com medo da terra abrir e engoli-los. Só que tem um detalhe que o povo não presta atenção na história. A cidade que ele estava pregando era Salem, do lado de Boston. Tu conhece lá. E sabe o que tinha nessa cidade, nessa época? O que tinha? Bruxas. Só gente se arrependendo e queimando seus livros de feitiçaria. Irmão, isso é avivamento. Não tem avivamento sem palavra. Projeta para mim esse último texto. Atos 10, 44. Não, eu não vi, nunca vi toda a pregação de Pedro. Isto é, no Novo Testamento aconteceram 3. Atos 2, Atos 8, Atos 10. Todas elas teve derramamento do Espírito Santo. Só que foi como? Olha ali, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O negócio de Deus é com a palavra, irmão. Se você for fiel à palavra, você será fiel aonde será. Mas existe uma coisa prestes a acontecer. Pode ir, irmão do teclado, para parecer que está terminando. Essa coisa é a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo visitou o povo quando Esdras pregou. O Espírito Santo visitou o povo quando Josias pregou. Diz a Bíblia, você tem que se lembrar que Josias é a última dinastia de rei até hoje. Alguém falou, mas se o avivamento veio com Josias, por que veio a aniquilação 23 anos depois? Se aquele povo fosse para o exílio sem arrependimento, eles não voltariam igual nação do norte. Quem foi para o exílio, você se lembra? É a turminha cheia de Deus. Estava lá Daniel, Ezequiel, todos eles, Sofonias, todos, só não foi Jeremias. Agora esse povo que era idólatra aqui, lá no exílio, eles não se dobraram a nenhum Deus. É isso que o avivamento faz. Olha como Deus é tremendo. Um avivamento antes do exílio e um depois do exílio com Esdras. Deus está para fazer.